provavelmente o vídeo mais esperado desse canal. Então, se você quer vir para Portugal e não sabe por onde começar, fica comigo nesse vídeo. Roda a vinheta! Coloquei no título "Não venha para Portugal antes de ver este vídeo". E eu vou passar hoje dicas preciosas para vocês que estão aí planejando ou querendo planejar, na verdade, vir para Portugal, mas não sabem nem por onde começar. Então, se você quer de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Jets Rocha. Aqui é o meu espaço para falar um pouco com vocês sobre a vida em Portugal. E lá no Instagram eu dou várias dicas do meu dia a dia e mostro um pouco mais como é a vida por aqui. Então, se você está interessado em acompanhar o meu dia a dia mais de perto, corre para lá e me segue. Então, sem enrolação, eu já mudei inclusive o meu cenário de hoje. Estou aqui sentada no meu sofá para ficar mais confortável, porque o papo de hoje vai render. Então, pega já um papel e uma caneta ou qualquer coisa que você possa anotar. O celular não, né? Para não perder o foco aqui, porque hoje é concentração total no papo que a gente vai ter. Eu já tô aqui, inclusive, com o meu caderninho onde eu anotei algumas coisas, porque eu não queria deixar passar nada. Quis vir hoje com um roteiro bem completo para dar um norte para você aí que tá sem saber por onde começar, mas tem o sonho de morar fora. Essas dicas que eu vou dar na realidade são dicas para quem quer morar em qualquer lugar do mundo. Mas como eu vivo aqui em Portugal e eu falo sobre a minha experiência aqui, eu vou focar em falar sobre Portugal. Todos os dias eu recebo lá no Instagram perguntas sobre como é que eu faço para ir, o que eu preciso. Gente, eu fico muito impressionada, inclusive, com algumas pessoas que dizem que já se sentem prontas, que estão com tudo preparado e quando eu faço algumas perguntas básicas não sabem me responder. Isso me preocupa e isso, inclusive, foi um dos grandes motivadores para eu trazer esse assunto aqui para o canal. Por quê? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é: por que é importante? Porque é tão importante ter um planejamento. A vida de imigrante não é fácil, tá? Então, assim, mesmo quando você vem com tudo super planejado, vocês sabem que a vida sempre apresenta aí imprevistos e a gente tem que se desdobrar para contornar. Quando você faz um planejamento, você tá diminuindo o risco de ter uma quantidade muito grande de perrengue quando chega aqui. Então, todas as mudanças na vida, elas elas precisam de um planejamento. E daí que entra a importância quando você tá falando de mudar de país. Gente, mudar de bairro, de estado, de cidade, enfim, já é uma mudança e que precisa planejar. Imagina mudar de país, onde você tá indo para uma nova cultura, sabe, para um novo clima, você não conhece ninguém, ou até às vezes você conhece alguém, tem alguém que já mora aqui e tudo mais, mas no geral a maioria das pessoas vem sem conhecer ninguém, sem saber sobre muita coisa, então por isso que é necessário que você tenha um planejamento. Então vamos falar desse bendito planejamento. Por onde que eu começo, Jets? Eu vou dizer agora para vocês, principalmente na ordem que eu acredito que seja a ordem de importância. Lógico que talvez para você a ordem seja diferente de acordo com as suas prioridades, mas eu coloquei aqui de acordo com o planejamento que eu fiz para mim mesma, inclusive, antes de vir para cá. Então vamos lá. Como eu faço para ir para Portugal? Primeira coisa, que tipo de visto você vai aplicar para chegar aqui legalizado? Gente, eu não vou comentar sobre a vinda sem visto ou, enfim, tem muita gente que vem como turista. E eu falo isso, inclusive, no Instagram, que as pessoas vêm como turista, conseguem se legalizar depois que chegam aqui, mas eu, particularmente, não indico para ninguém a vinda sem documento, sem visto, vindo para tentar, digamos assim, porque eu não recomendo. Primeiro que tem uma série de burocracias em torno disso. Então, tem várias documentações que você, às vezes, pode ter muita dificuldade para tirar e várias coisas que você pode ter dificuldade para conseguir porque não tem os documentos certos. Então, como existe uma lista bem grande de possibilidades de visto, não só para quem tem parentesco com portugueses, para quem tem cidadania, etc., tem visto de estudante, tem visto de investidor, tem visto de trabalhador independente. Então, tem várias opções para você conseguir vir legalizado. Então, aqui nesse espaço eu falo sobre como você vir legalmente.
tá bom? Então, esse primeiro passo, por isso que o primeiro ponto da lista é conhecer os tipos de visto que existem e ver qual desses tipos de visto se enquadra mais no seu caso. Então, você vai pegar ali tudo isso que eu tô falando pra vocês, você joga lá no Google, pesquisa, tem sites confiáveis sobre isso, vocês conseguem ver. Inclusive, se vocês quiserem, comenta aqui depois, eu posso deixar uma lista dos sites que têm realmente credibilidade na informação, tá? Para vocês fazerem pesquisas. Mas se você jogar ali na internet, você consegue pesquisar sobre os tipos de visto, ver quais são as opções, quais são os requisitos para você poder aplicar a cada um deles. Então, partindo do ponto que você já olhou qual é o visto que se enquadra para o seu caso, qual é o visto que você vai aplicar, a gente vai para o segundo ponto, que é listar as prioridades. Como assim listar as prioridades? Quando você pensa em mudar para um outro lugar, eu não vou nem falar, né? Na verdade, agora me atentei para uma coisa. Tem um vídeo meu aqui falando, vou colocar em algum lugar aqui para vocês clicarem e assistirem, sobre o propósito, a importância de você ter um propósito para se mudar. Então, eu nem vou entrar nesse ponto, porque eu já falei no outro vídeo e, inclusive, falei um pouco sobre as minhas motivações para sair do Brasil e vir para Lisboa. Então, assiste o vídeo que tá muito legal. Mas partindo do ponto que você já tem um propósito, já estudou os vistos, a gente vai para o próximo passo, que é pensar nas prioridades. Que prioridades? Você vai pensar o que você deseja num lugar que você vai morar. Você quer morar num lugar que tenha praia, você não quer morar num lugar que tenha praia, você quer morar num lugar que tenha um clima mais ou menos quente, você quer um lugar que tenha um custo de vida mais baixo, ou então talvez você não tenha tanto problema com o orçamento apertado e queira se mudar para um lugar que seja mais central, onde tenha mais agitação. Então, tudo isso você vai anotar de prioridades. E aí sim você vai para o terceiro ponto da lista, que é pesquisar os lugares aqui em Portugal para viver. Então, de acordo com as suas prioridades, é que você vai pesquisar. Exemplo, vamos supor que o ponto principal das suas prioridades seja o orçamento. Eu quero começar num lugar onde o custo de vida seja o mais baixo possível. Aí você vai pesquisar lá. Locais em Portugal com custo de vida mais acessível, com custo de vida mais baixo. Que, sendo sincera para vocês, na verdade eu não tenho tanto conhecimento se o custo de alimentação, transporte, etc., em outros lugares que não sejam centrais, como aqui em Lisboa, onde eu vivo, se vai variar tanto os valores. Mas o arrendamento, por exemplo, que é o aluguel dos imóveis, isso com certeza faz muita diferença quando você sai de Lisboa e do Porto, por exemplo, você consegue encontrar coisas mais acessíveis. Então, se esse é o seu ponto principal, tô tirando como exemplo isso, mas claro que você pode ter qualquer outra prioridade, mas se a sua mas tendo como base que a sua prioridade seja aí um orçamento mais enxuto, que você queira ir para um local com um custo de vida mais baixo para começar, então você vai pesquisar lá, locais em Portugal com custo de vida mais baixo. E daí vai aparecer uma lista de lugares. E com base nessa lista, ou nessas listas que vocês não vão pesquisar em um lugar só, vocês vão começar a observar os locais, se que tem, o tamanho da cidade, quantos habitantes, se fica mais ao norte de Portugal ou não, que geralmente mais ao norte o clima é mais frio. Se você tá habituado ou se você quer um lugar com bastante frio, você vai para o norte. Então, tudo isso você vai pesquisar e você vai vendo qual das opções ali se encaixa mais dentro das coisas que você listou. E aí, depois que você pesquisar isso, você vai se aprofundar bastante sobre a cultura, como é que as pessoas vivem nesse lugar, porque a gente tá falando de Portugal de maneira geral. Vocês vão pesquisar, óbvio, sobre a cultura. Vocês vão pesquisar, óbvio, sobre a cultura portuguesa, mas os locais têm as suas particularidades, então é sempre legal você fazer uma pesquisa sobre isso também, aprender sobre vocabulário e tudo mais. Então, pesquise sobre a cultura do lugar que você está planejando se mudar. Pesquise também sobre lazer, o que fica perto desse lugar, para onde você pode viajar, por exemplo, quanto tempo fica de um lugar X ou Y. Tudo isso é interessante pesquisar, mas aí já tendo resolvido onde você vai morar,
já tendo visto quais são suas prioridades, já tendo escolhido o seu tipo de visto para aplicar, com tudo isso resolvido, a gente vai para o próximo ponto, que é o custo de vida, que eu sei que você estava esperando chegar a esse momento. Todo mundo quer saber é do dinheiro. Quanto que eu preciso ir? Essa pergunta, inclusive, gente, podia ser a pergunta do milhão, porque o que eu recebo de perguntas sobre isso nas caixinhas que eu abro ou até no meu direct lá no Instagram não é brincadeira. Então vamos lá para a pergunta mais importante desse vídeo, eu acho. Se você acha que eu vou te dar uma resposta exata, um número, você tá enganado. Eu não vou poder fazer isso. Por quê? O custo de vida vai variar com o estilo de vida que você quer levar quando chegar aqui. E eu vou te explicar. Existem custos, esses custos fixos que você vai ter todos os meses, e eu poderia aqui te falar valores, mas não necessariamente o meu caso e o que eu gasto, enfim, o que eu pago, vai ser o que você tá disposto a pagar. Ou então, às vezes eu vivo num lugar e você não quer viver aqui em Lisboa, então já começa aí a diferença no custo, o que eu pago de arrendamento, o que você vai pagar em outra cidade, em outro lugar. Então, por isso é que eu vou ensinar como é que você vai calcular esse bendito custo de vida que vocês tanto querem saber, mas tendo como base o que você pretende fazer, o seu estilo de vida. Então, eu separei aqui alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, disparado, lógico, que é a moradia, o custo com moradia. Porque esse custo com moradia vai também ser determinante ali dentro do lugar que você espera viver. Então, o primeiro ponto vai ser pesquisar aluguéis. Então, aí a gente tem sites de imobiliárias, tem sites que reúnem vários imóveis de imobiliárias diversas. Vocês vão entrar lá na internet e pesquisar arrendamento em Portugal. Quando você for pesquisar, para a sua pesquisa ficar mais certeira, para você não precisar perder tempo olhando apartamentos ou casas que não estão dentro do perfil que você espera, vocês vão nos filtros. Geralmente esses sites têm vários filtros que você consegue colocar, então ali você vai conseguir selecionar a tipologia do imóvel que você... É tipologia mesmo? Enfim, o tamanho do imóvel que você quer morar. Então aí tem lá alguns tipos, por exemplo, T1, T2, T3, aqui a gente fala assim, T1 é um apartamento ou uma casa de um quarto só. T2, 2 quartos, T3, 3 quartos, e enfim, por aí vai. Aí pode ter um T1 mais um, por exemplo, que geralmente é um quarto mais um outro cômodo que pode ser feito de quarto, e esse segundo cômodo, esse mais um, nem sempre tem janelas. Então, T1 mais um, T2 mais um, vocês vão encontrar também esse tipo de imóvel. Então, ali você vai determinar qual é o tipo de imóvel que você quer, se você quer que ele tenha um ou dois banheiros. Já adianto que aqui a maioria dos imóveis que eu visitei 12 imóveis até chegar na minha casa. E a maioria, eu acho que eu não visitei nenhum imóvel que tinha 2 banheiros. Eu acho que aqui não é tão comum pelo que eu observo, tá? Mas enfim, vamos supor que essa seja uma exigência sua. Você vai colocar lá, tem como você colocar um mínimo e o máximo que você deseja pagar por mês, e daí você vai refinando a sua pesquisa para ser mais certeiro. Daí você vai chegar a uma média de valor, né, de quanto você vai precisar ali para alugar um apartamento ou uma casa. Tem uma particularidade aí no arrendamento que eu vou falar no final desse tópico de custo de vida, tá? Então segura até o final do vídeo que eu vou falar uma coisa super importante em relação a arrendamento. Mas vamos para o segundo ponto aqui dentro de custo de vida, que é alimentação. Ai, Jéssica, mas como é que eu vou saber quanto que eu vou gastar de alimentação? Gente, vocês vão entrar em sites de supermercados aqui. Eu vou falar alguns, mas vocês podem pesquisar outros. Tem uma variedade grande de redes de supermercado aqui. A gente tem o Continente, Pingo Doce, o Auchan. Mais para o norte de Portugal já tem o Mercadona, que é uma rede espanhola. E, enfim, é muito famosa por ter preços bons. Tem o Lidl. Enfim, tem uma variedade bem grande, como vocês podem ver.
Vocês vão entrar, eu aconselharia, né, que vocês entrassem no Continente, no Pingo Doce, porque eu acho que ali tá mais acessível de você olhar os folhetos e eles têm realmente a loja online com os produtos todos ali cadastrados. Tem alguns sites, por exemplo, o Lidl, se não me engano, ele tem o folheto da semana ou do mês, mas eles não têm como você pesquisar todos os produtos que tem em loja. Então, esses dois, o Pingo Doce e o Continente, que eu, inclusive eu acredito que sejam os mais populares aqui, e eles dão muitos descontos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre descontos e sobre algumas dicas para quem tá querendo vir para cá para ter desconto, ou enfim, coisas que quase ninguém te conta sobre mudar para cá. Mas eu aconselho que vocês pesquisem nesses dois sites, principalmente. Ali você vai conseguir simular uma compra de supermercado. Você já deve saber quanto mais ou menos você precisa comprar para sua família ou para você, se você vem sozinho ou sozinha. Então ali você vai simular a sua compra de supermercado e já vai ter mais ou menos uma base de quanto você precisa por mês para se alimentar aqui. Outro ponto super importante é transporte. Se você pretende comprar um carro aqui em Portugal, aí é outra história. Aqui a gente vai falar sobre transporte público, depois a gente conversa mais pra frente sobre comprar um carro por aqui, custo de combustível, etc. Mas nesse momento a gente vai falar de transporte público. Então você vai estudar quais são os meios de transporte, quais são os bilhetes disponíveis. Aqui em Lisboa, por exemplo, você tem 3 opções, né? Que seria o Zapping, se não me engano é esse o nome, onde você pode recarregar o seu cartão com os valores que você quiser. Se não me engano, a recarga é a partir de 3 ou 5 euros. Você pode recarregar o seu cartão da maneira que você preferir, conforme você for utilizando. E aí, as passagens avulsas, o valor vai variar. Por exemplo, para o metrô, o trecho aqui em Lisboa custa 1,50 €. E daí tem outros meios de transporte, como autocarro, que é o ônibus, trem, como é o nome daquilo? Bondinho. Hã? Bondinho. Os bondinhos. Bondinhos também você consegue utilizar com esse cartão. Então, você pode recarregar assim, ou você pode ter uma recarga mensal. E aí, dentro da recarga mensal, você tem 2 opções. Ou o transporte, o navegante metropolitano, que custa 40 euros por mês. Então, você paga 40 euros por mês e pode usar bondinho, metrô, trem, tudo, gente. Tá tudo incluído ali, ônibus, enfim, tudo incluído no valor de 40 euros. Ou então, o navegante municipal, que ele limita um pouco o raio que você consegue circular utilizando o cartão, mas também é uma boa para quem não vai para lugares mais distantes, para quem não sai daqui de Lisboa, não vai para lugares mais distantes, que eu diria assim, por exemplo, Amadora, Cascais, Odivelas. Daí é interessante que você tenha o navegante metropolitano. Agora, se você não vai para esses lugares, vai ficar mais aqui pelos pontos centrais de Lisboa, muita coisa dá para fazer caminhando, tá? E também você pode utilizar o bilhete mais barato, que custa 30 euros por mês, tá bom? Então aí você já teve uma base de quanto você vai gastar com o transporte se você for utilizar o transporte público. Se você não for, você pode pesquisar quanto custa mais ou menos comprar um carro aqui. E pelo preço do combustível e por onde você pretende viver e os trajetos que você vai fazer, você vai ter que fazer um cálculo aí mais ou menos para ter uma ideia do consumo de combustível. Outro ponto é educação. Se você vem com filhos, você vai ter que pesquisar a respeito do custo de escola. Então, escola, creche, tem escolas particulares aqui e tem escolas públicas, né? Mas que são pagas também. Os valores variam bastante, inclusive de acordo com a sua renda. Então, é bom fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso. E se você vem com visto de estudante, você também tem que colocar dentro do seu custo os valores das propinas, que a gente chama, que são os valores que você paga aqui das mensalidades da faculdade. Se você tá pensando que acabou, ainda não acabou. Tem um ponto muito importante que é saúde. Gente, a saúde aqui em Portugal, a saúde pública, ela não é gratuita. Então, assim, lógico, salvo algumas exceções, tem casos, por exemplo, para mulheres grávidas ou para pessoas que têm uma renda
específica que eu não vou saber detalhar aqui, mas aí sim seria gratuito, mas no geral aqui a saúde é paga, inclusive a saúde pública. Então você vai optar entre ter ou um seguro saúde, que seria o mais próximo do que a gente considera um plano de saúde aí no Brasil. Só que o seguro saúde, ele tem um valor mais caro, né, mais elevado para você pagar. Ou você vai optar por um plano de saúde, que aqui não é como no Brasil, não funciona como no Brasil. O plano de saúde aqui, na realidade, ele vai te dar descontos nas suas consultas. Você não vai simplesmente pagar o plano e porque você pagou o plano, vai para consulta e não vai pagar nada. Não. Aqui funciona da seguinte maneira: você paga um plano de saúde para que você tenha direito a ir para consulta e ter desconto nesses hospitais privados que têm um valor mais caro. Por exemplo, uma consulta num hospital privado pode custar, vamos supor, 70, 80 euros. E com o plano de saúde, você consegue pagar mais barato, 30, 25 euros, dependendo da especialidade e do hospital. Então, também é uma coisa legal, vale a pena. E por último, você pode escolher utilizar a saúde pública, que também a saúde pública aqui é boa, e aí você paga uma taxa para utilizar. Por exemplo, eu já fui atendida aqui pelo hospital público e paguei 18 euros para consulta e fui super bem atendida. Quando você tem que fazer algum tipo de exame, não foi o meu caso, daí você paga também mais algumas taxas, que são taxas simbólicas, na verdade, não é um valor absurdo, para que você possa utilizar a saúde pública. E daí, para utilizar a saúde pública aqui, inclusive, para você conseguir ter um número de utente, etc., que é toda essa documentação que você precisa ter para viver aqui, tá? Então, essa parte de documentação que eu não falei lá em cima, que eu vou falar daqui a pouco, vocês precisam ter para utilizar a saúde pública. Eu não vou especificar quais são os documentos nesse vídeo para não ficar muito longo, mas você precisa fazer sim um estudo de quais são os documentos para não pensar que você vai chegar aqui e ter direito a utilizar a saúde pública de qualquer jeito, tá bom? Outra coisa que entra em saúde é um custo com dentista, por exemplo, ou algum outro tipo de consulta que você faça que esteja fora de consultas médicas, mas que você possa ter um custo, então tem que colocar ali, se você vai ao dentista 2 vezes por ano, 1 vez por ano, de 3 em 3 meses, você vai pesquisar, inclusive dentista aqui não é barato, então pesquise para ter uma ideia e colocar no seu orçamento. E em saúde também entra academia. Se você costuma se exercitar na academia, o que aqui a gente chama de ginásio, você pesquisa também quais são a média de preço, né, na verdade, que você vai encontrar aqui para conseguir se exercitar. Se você não faz questão ou se você não tem costume de se exercitar numa academia, você vai poder também procurar um parque. Aqui tem muitos parques, isso é uma coisa muito legal, os parques são super seguros. Então, eu, por exemplo, faço academia, mas gosto também, às vezes, de dar uma corrida no parque por aqui, porque é muito legal, a vista é super linda. Então, isso é uma das coisas que a gente pode aproveitar e deve aproveitar de viver aqui, que, por exemplo, você poder dar uma corrida num parque em segurança, bem tranquilo ou bem tranquila. E isso é uma coisa muito boa. Então, aproveite também, se você não quiser ter custo, ou inicialmente, se você vem com um orçamento mais apertado e não quer gastar com academia, não deixe de priorizar a sua saúde e vá se exercitar num parque que é de graça, não paga nada. Então, a gente já falou de várias coisas aqui, tô dando uma olhada no meu roteiro para não esquecer de nada. Dentro de custo de vida também vai entrar telefone, internet, se você for utilizar, todo mundo utiliza hoje em dia, né? Então, você vai pesquisar aí quais são os planos. Aqui tem a Nós, Vodafone, Mel, são 3 operadoras, assim, conhecidas. Não sei se tem outras opções, eu não consigo me lembrar agora, mas você pesquisa aí na internet também e vê qual tem o melhor custo-benefício dentro daquilo que você espera. Então, uma TV a cabo, eles têm vários pacotes e tem boas oportunidades aí. Inclusive, eu tenho uma dica preciosa para dar sobre isso, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, porque esse vídeo já tá ficando muito grande. Então, aproveito para dizer que se você não quer perder mais nenhum vídeo que vai rolar aqui nesse canal, aproveita que a hora é essa para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho e tudo aquilo que vocês já sabem. Dê uma curtida nesse vídeo e nos outros também para ajudar esta pessoa que tá aqui
tentando ajudar vocês. E vamos lá, né? Para terminar a parte de custo de vida, tem o custo com lazer, que você não vai ficar só dentro de casa fazendo nada. Tem muita coisa para fazer de graça aqui. Principalmente, por exemplo, para quem é residente, para quem reside legalmente aqui em Lisboa, aos domingos e feriados, a entrada nos museus, em alguns, né? Mas é uma lista bem grande de museus que tá dentro dessa regra aí, que você pode entrar e visitar sem pagar nada. Então, por exemplo, eu já fui para o Castelo de São Jorge, não paguei nada, já fui para o Palácio Nacional da Ajuda, que eu mostrei no vídeo passado, também não paguei a entrada. Então, tem muita coisa, tem parque, tem várias coisas para vocês visitarem que não tem custo, mas lógico que você vai ter um custo com lazer, se você quer comer fora em algum lugar, se você quer fazer uma viagem, enfim, se você quer ir no shopping e comprar alguma coisa, faz parte do lazer também. Então, tenha ali um orçamento para se divertir, para você, para sua família, para se divertir. E o que eu disse que ia falar da particularidade sobre a moradia, que eu falei lá em cima, é o seguinte, gente. Quando você vai fechar esse cálculo do custo de vida, você fez aí uma média dos valores que você acredita dentro daqui do que eu falei, das dicas que eu dei, mas faça sempre um orçamento com folga. Não faça um orçamento muito apertado. Por exemplo, eu fiz aqui uma simulação do meu carrinho do supermercado, tá dando que eu vou gastar 180 euros por mês para mim e para o meu esposo. Se tá dando isso, faça um orçamento com folga, porque pode ser que em algum mês você vá comer mais, você vá comer menos, fica meio que ali na média, mas nunca faça um orçamento muito justo. Por quê? Dentro de moradia existe uma particularidade que é, se você vem sozinho e não vai pagar um aluguel de um imóvel inteiro, que existe a possibilidade, inclusive, que é super comum as pessoas dividirem apartamento e casa e tudo mais. Então, você paga um aluguel do quarto que você vai viver e você tem direito a utilizar as áreas comuns, cozinha, banheiro e tudo mais. Tem, inclusive, alguns apartamentos que tem estrutura da casa de banho, né, do banheiro dentro do seu quarto para você não precisar compartilhar o banheiro. Mas, enfim, nesses casos você paga um valor de aluguel mensal e dentro desse valor já contempla geralmente, tá? Não tô dizendo que é uma regra, mas já contempla geralmente um custo com eletricidade, luz e às vezes até internet, tá? Então, esse é um ponto, o primeiro ponto aí, que é uma particularidade do custo de moradia. Então, se você for viver num quarto, você já vai dar uma olhada que tem lá na descrição. Se ele estiver dizendo despesas incluídas, você vai ver no detalhamento do imóvel se as despesas que estão incluídas ali, quais são elas? Internet, água, gás, porque tem muitos imóveis aqui que o aquecimento é a gás e não a eletricidade como a gente é acostumado no Brasil. Então, o gás também é uma coisa que entra no custo de moradia. Se você vai viver num quarto, observe quais são as despesas que estão incluídas e daí você não vai ter que se preocupar com isso. Você vai pagar aquele valor por mês e tá tudo pago. Se você não vai morar num quarto, você vai viver numa casa com seu esposo, com seus filhos, com seu irmão, enfim, com quem você quiser, você vai pesquisar uma média de valor aí entre... Assim, não tem como você saber se o imóvel que você vai viver inicialmente, né, se ele é todo aquecimento elétrico ou se ele é a gás. Então, você vai fazer ali uma média de custo, tem como você pesquisar isso na internet também, de quanto você gastaria, quanto que é o custo de gás para uma família de 5 pessoas. Daí você vai pesquisar na internet, gás, eletricidade, custo com água, e daí sim você vai ter um valor mais aproximado. E por último mesmo agora, mas não menos importante, dentro do custo de vida, para alugar um apartamento aqui, existem algumas coisas que são pedidas aí de documentação e adiantamento financeiro, que é o famoso calção. Então, o valor que você vai pagar adiantado de arrendamento, né? Às vezes, dependendo da negociação que você vai fazer, se você não tiver um fiador, por exemplo, alguns proprietários de imóveis em Portugal aceitam que você não tenha um fiador, mas que você deve adiantar alguns valores de mensalidade ali, de aluguel, e às vezes esse valor fica preso, inclusive. Então, por exemplo, é uma prática muito comum aqui que eles cobrem pelo menos um adiantamento de um mês, né? Que é o mês que você vai viver.
Então, você paga primeiro para depois morar, e daí no mês seguinte você vai estar pagando referente ao mês que vai entrar. E além disso, um mês de caução que fica preso até o final do seu contrato. Isso é uma prática muito comum aqui. Então, você já sabe que, no mínimo, é muito provável que você tenha que ter 2 meses de aluguel para adiantar para o proprietário. Fora isso, existe o fato de que tem uma série de outros documentos que podem ser pedidos e que, se você não tiver, possivelmente pode ser aceito que você alugue esse imóvel que você se interessar, mas que para negociar você tenha que adiantar mais alguns meses de aluguel como segurança. Às vezes, esses meses que você adianta, eles vão sendo descontados durante o seu contrato, ou às vezes esses meses adiantados ficam presos junto com caução e você só consegue reaver no final do seu contrato de aluguel. Então, fique atento a tudo isso. Por isso é tão importante, é essencial que você se prepare, que você faça uma reserva financeira mais folgada para chegar aqui, inclusive ter como negociar, porque aqui é super, eu digo Lisboa, tá, gente? Tem outros lugares, mas aqui em Lisboa, por exemplo, é super concorrido para você conseguir alugar um imóvel legal. Então, dito tudo isso, eu acho que tô quase no final desse vídeo. Vou falar só de um ponto a mais, que é bem importante quando você tá pensando em mudar e que, olha, quase ninguém pensa nisso, que é, o nosso emocional e a nossa saúde mental. Jéssica, mas por que você tá falando isso? Nossa, eu tô indo para Portugal, tô realizando meu sonho, eu vou morar fora, eu vou... Gente, lógico que você vai ficar muito feliz se o seu sonho é vir morar em Portugal ou ir morar em qualquer lugar do mundo, porque vocês estão vendo que essas dicas que eu tô dando de planejamento você pode utilizar para morar onde você quiser, mas você tem sim que se preparar psicologicamente, porque a saudade é uma coisa que muita gente acha que não vai sentir. Eu, por exemplo, já tinha vindo a Portugal outras vezes. Uma das vezes eu vim estudar, passei um tempo por aqui. E achei que dessa vez, quando eu vim, seria a mesma coisa, mas um pouquinho mais de saudade. E na realidade, a gente se surpreende com como pode ser difícil estar em outro lugar, do outro lado do mundo, um lugar onde você não conhece ninguém ou às vezes não conhece muita gente. Um lugar onde as pessoas têm uma cultura muito diferente da sua. Então, esteja preparado para conviver com a saudade dos seus familiares, com a saudade do seu país, com a saudade da vida que você tinha no Brasil às vezes, porque pode ser que você tenha vindo em busca de outras coisas em Portugal, mas sinta falta de algumas coisas na sua vida do Brasil, sim. Então, tenha isso em mente, tente trabalhar isso na sua cabeça e pense quais são os meios que você vai utilizar para minimizar a saudade. Hoje aí tem WhatsApp, enfim, vários meios de comunicação, que não é como antigamente, que para você fazer uma ligação, por exemplo, para o exterior era super caro e você não tinha como ver a pessoa. Hoje em dia, a rede social, ela aproxima a gente das pessoas, mesmo não sendo a mesma coisa, só que dá uma boa ajudada aí. Então, pense também sobre isso, aproveite bastante esse período de planejamento para desfrutar das coisas que você tem no Brasil que você gosta, incluindo a sua família, para que quando você vier para cá, você consiga amenizar um pouco essa saudade aí, que com certeza você vai sentir. Então, eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já tá muito longo, mas é claro que eu posso gravar outros vídeos tirando mais dúvidas de vocês e detalhando um pouco mais sobre esse planejamento. Se você tem curiosidades, eu imagino que, apesar de ter esclarecido muita coisa aí para quem tá querendo começar do zero e não sabe por onde, mas no momento que vocês vão começar o planejamento de fato, é que as dúvidas vão surgir. Então, não deixe de me mandar mensagem lá no Instagram ou então de comentar aqui nesse vídeo, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e te responder, tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima!